Boa tarde, amigos da Rede Amparo. Hoje nós estamos aqui, diretamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para o nosso encontro mensal. Você está nos assistindo ao vivo no Facebook, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta usando esse canal ou o nosso WhatsApp, que é 98342831, com o DDD de São Paulo. Hoje nós teremos o prazer de ouvir dois palestrantes. Primeiro nós vamos conversar com o Tiago Paz, que vai falar um pouquinho sobre a marcha, o andar na doença de Parkinson, o que nós precisamos saber e como é que nós podemos minimizar os problemas da marcha na doença de Parkinson. E depois, a seguir, nós vamos falar com o Rezende, que vai nos contar então sobre como a gente pode fazer adaptações práticas na nossa vida diária para tornar as coisas mais fáceis. Então, por favor, mande seu comentário, mande a sua pergunta, não deixe de interagir conosco. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiago Paz e o tema da nossa palestra é Marcha na doença de Parkinson, o que saber e como tratar. Eu sou fisioterapeuta, doutorando em Educação Física, mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Eu sou pós-graduado em Fisioterapia Neurofuncional e sou membro do grupo de estudos na doença de Parkinson, GEDOPA. Então, a doença de Parkinson é definida como uma doença neurodegenerativa, que acomete principalmente a substância negra, que tem uma relação funcional com os núcleos da base e vai levar a comprometimentos em vários aspectos, mas principalmente os comprometimentos motores, em pacientes que venham a ser acometidos por essa doença. Ela tem uma incidência em torno de 1% da população acima de 60 anos, chegando a partir dos 80 anos, essa incidência chega a 4%, ela comete mais homens do que mulheres. O diagnóstico é basicamente clínico, não existe hoje exame de imagem que seja preditivo para o diagnóstico da doença de Parkinson, então o neurologista ele tem que se basear pelos aspectos clínicos, e quando esse paciente procura o neurologista, ele vem com queixas motores. Mas a gente tem que entender que a doença de Parkinson ela não tem necessariamente só aspectos motores. Hoje em dia, quando o indivíduo chega no consultório do neurologista, ele é diagnosticado baseando basicamente se ele tem tremor, se ele tem rigidez, se ele tem lentidão dos movimentos, que é a bradicinesia. Mas existem essa classificação de Braak, que classifica a doença de Parkinson em outras etapas, onde os sintomas já deveriam ser previamente estabelecidos 20 anos antes da doença de Parkinson, no que tange aos aspectos motores. Mas como são sintomas que são muito genéricos, boa parte da população tem, passa desapercebido. Mas o que mostra em alguns estudos é que esses pacientes que desenvolveram doença de Parkinson já tinham essas afecções como hiposmia, constipação, desordem da bexiga, distúrbio do sono, e se a gente for pegar boa parte da população, tem esses sintomas. Mas o que seria interessante é que a doença de Parkinson, então, não tem só aspectos motores, ela tem outros aspectos também. Esses são os 4 principais sintomas da doença de Parkinson, de sinais e sintomas. O primeiro é a bradicinesia. A instabilidade postural ela pode não estar presente no início dos sintomas, mas basicamente ela está mais estabelecida no avançado da doença. O tremor de repouso, que é característico, mas nem todos os pacientes têm tremor de repouso. E a rigidez seria aquela resistência ao movimento que o paciente detecta em alguns movimentos, mas principalmente quando ele é avaliado pelo neurologista ou pelo fisioterapeuta, é que é mais visível esse comprometimento. Esse é um vídeo demonstrando uma marcha típica do paciente com Parkinson. Só para esclarecer, a doença de Parkinson ela é doença de Parkinson idiopática, onde nós ainda não temos a causa estabelecida dessa doença, mas alguns pacientes podem ter também os sintomas da doença de Parkinson oriundos de outras afecções. A gente chama isso de parkinsonismo. Então, por exemplo, um paciente que tenha um AVC que acometa regiões específicas que estão danificadas ou comprometidas em pacientes com doença de Parkinson idiopática, pode também desenvolver esse tipo de alterações na marcha. Então, a gente repara que os passos são passinhos bem pequenos, quase que não levantam os pés,
essa postura mais fletida do paciente é bem característica na doença de Parkinson, e esse paciente tem tremor também. E na hora dele virar, existe um fenômeno que se chama congelamento da marcha, que eu vou explorar um pouquinho mais depois, que alguns pacientes podem ter, outros não. Esse virar em bloco, que a gente chama, é bem característico da doença de Parkinson. O paciente não consegue dissociar as cinturas que a gente fala, isso é muito visível, compromete muito a funcionalidade desse indivíduo também. Aqui é um outro vídeo, professora, a senhora pode pôr, são só alguns vídeos. Esse vídeo é específico do congelamento da marcha, o termo em inglês é freeze of gait. É uma paciente nossa lá do nosso ambulatório no Leonido Couto, que é o instituto onde nós fazemos as nossas pesquisas e atendemos muitos pacientes com doença de Parkinson. Essa paciente, ela começou a caminhada, ela é pedida para que ela vire, faça uma curvinha, mas ela não consegue fazer, isso é involuntário, né, porque ela quer virar devagar, ela não consegue virar. E aí quando a gente pede para ela reiniciar a caminhada, ela trava de novo, de fato ela congela. A sensação desses pacientes é que seus pés estão grudados no chão, e aí, às vezes não conseguem sair desse quadro. A gente tem como traçar algumas estratégias para que eles saiam desses quadros. Então, por exemplo, costuma funcionar muito bem você pedir para o paciente levar o pé no próximo rejunte do piso, por exemplo. Ou então, se ele vê algum objeto na frente, por exemplo, o pé dessa menina, ele poderia focar no pé dessa menina para então sair desse momento. Então, o paciente com Parkinson, ele tem um controle do movimento muito prejudicado. E às vezes o controle interno do movimento é difícil, então ele depende de pistas externas para facilitar que esse movimento se desenvolva. Isso aqui é um artigo que saiu no ano passado, falando da inserção da atividade física dentro de um contexto de princípio da doença e a doença mais avançada. Então a gente vê que o exercício ele já é prescrito, ele já é bem-vindo no paciente com doença de Parkinson desde o início da doença. E a fisioterapia também desde o início. O interessante que a gente tem notado é que, e os estudos mostram, que alguns pacientes, quando eles têm um diagnóstico, às vezes eles estão muito funcionais, que a gente diz. Eles não dependem de uma intervenção muito direta da fisioterapia. Então eles podem vir para o setor de fisioterapia, eles fazem uma avaliação para a gente ter todos os dados iniciais desse paciente, mas a gente pode orientar esse paciente a manter uma atividade física que ele já venha a fazer, e ele pode, enfim, continuar essa atividade física, e se não faz, começar a fazer. Em reavaliações frequentes, a gente pode ver uma necessidade ou não desse paciente ser institucionalizado, ou seja, ele vai começar a precisar mais da intervenção fisioterapêutica. Mas aí a fisioterapia, uma vez instalada, ela vai até o final dessa doença. Esse paciente vai estar muito próximo do fisioterapeuta. Esse aqui é um quadrinho da Diretriz Europeia da Fisioterapia para doença de Parkinson, mostrando que o fisioterapeuta está no centro do manejo desse paciente. Então, sempre pensando que esse paciente ele vai ter um cuidador, e muitas das vezes o paciente tem como cuidador sua esposa, familiares, ou algumas vezes tem pessoas profissionais junto com esse paciente. Então, sempre o fisioterapeuta, junto com o neurologista, ele vai estar muito próximo desse paciente, entendendo as dificuldades desse paciente, manejando esse paciente, e aí, junto com o médico, junto com o paciente, pensando em outras abordagens, como, por exemplo, uma nutricionista, uma terapia ocupacional, fonoaudióloga, mas sempre o fisioterapeuta ele está muito próximo do paciente. E sempre a gente tem que pensar muito no cuidador desse paciente também. Então, no início da doença, no avançar da doença, esse paciente ele vai precisar de ajuda dos seus cuidadores. Então, de repente, você faz uma orientação para o paciente, mas vale você reforçar essa orientação para o cuidador. E se você passa algumas atividades específicas, vale você também ensinar para esse cuidador também o que você está pedindo, até para que esse cuidador possa ser uma espécie de fiscal do seu serviço, né? Tiago, ele está fazendo, ele não está fazendo, ele está com dificuldade nisso, mas ele não quer falar. Isso é importante, a gente ter as duas pessoas muito próximas da gente, o paciente e o cuidador. E pensando no contexto mais geral da fisioterapia, no contexto mais geral de abordagem desse paciente, hoje em dia a gente se pauta muito nosso trabalho dentro da doença de Parkinson através da classificação internacional de funcionalidade. Em palavras mais claras, ela, na verdade, vê esse paciente como um todo, não considerando apenas as suas limitações, as suas características específicas, mas considerando que esse paciente ele vai ter comprometimento em funções e estruturas do corpo. Por exemplo, ele pode ter uma fraqueza muscular importante,
e essa fraqueza ela pode impactar em atividades do dia a dia, como, por exemplo, tomar banho sozinho, e na participação desse indivíduo na comunidade também. Às vezes ele pode ser dependente para pegar um ônibus, por exemplo, e a gente tem que entender os fatores ambientais e os fatores sociais, pessoais que estão envolvidos nesse paciente. Ou seja, se o paciente mora numa comunidade que ele tem que subir escadas, que ele não tem uma acessibilidade muito boa, esses fatores ambientais vão interferir negativamente para esse paciente. Mas se ele mora num local de boa acessibilidade, que ele tenha recursos para gerir a sua questão, esse paciente vai ter fatores ambientais positivos que vão auxiliar. Então, muitas das vezes, alguns fisioterapeutas não consideram essas questões. Passam a atividade e não entendem por que o paciente não faz, o que o paciente faltou aquele dia. Às vezes ele estava sem o cuidador e ele não conseguiu descer vários lances de escada. Então, a gente tem que entender todas essas questões. Os fatores pessoais também entram aqui. Será que esse marido, essa esposa, eles são parceiros? Será que eles aceitam a doença? Muitas das vezes o marido não quer aceitar a doença da esposa, a esposa não quer aceitar a doença do marido, e gera um conflito em casa. Então a gente tem que ajudar a gerenciar essa questão também. Existe uma classificação da doença de Parkinson, do estadiamento da doença de Parkinson, classificada como Ronéa, a escala de Ronéa, onde esse paciente, no início, ele tem um acometimento sempre unilateral. Então, o paciente com Parkinson começa com sintomas, às vezes, num braço, numa perna, e depois, com a avançada doença, esses sintomas vão sendo bilaterais, comprometendo o equilíbrio também, até que esse paciente pode vir a ficar restrito em cadeira de roda ou leito. Seria o estágio mais grave da doença. Então, a gente tem uns testes para fazer com esse paciente. Então, esse teste especificamente é o teste do empurrão, onde nós puxamos o paciente e vemos basicamente a resposta desse paciente ao teste. Nesse primeiro caso que a gente mostrou, o paciente ele se recupera desse estímulo, então a gente classifica esse paciente em 2,5, porque ele dá alguns passinhos para trás. O próximo paciente, ele já não tem uma reação muito boa na recuperação desse teste. E se eu não segurar esse paciente ganha a cair. Já seria o estadiamento 3. E a próxima paciente é uma paciente muito comprometida, que não tem reação nenhuma ao estímulo, e se a gente não segurar, ela cai de uma vez só. Isso seria uma paciente em estágio 4 da doença, já é um estágio mais elevado. E pacientes com estágio 5 nem fazem esse tipo de teste, porque eles não ficam sozinhos, sem ajuda. Então a gente tem esse parâmetrozinho, esse guideline, que mostra o que a gente tem que fazer com os pacientes segundo esse estadiamento da doença. Então, se a gente pensar em pacientes em fase inicial, a gente tem que dar apoio ao autocuidado, mostrar a forma desse paciente se autogerir, mas dar meios para ele também melhorar suas condições. Então, melhorar a capacidade física. Se esse paciente tiver dor, a gente também tem que manejar a dor e evitar as limitações que venham a ter. Em pacientes 2 a 4, a gente vai sempre pensar o quanto esse paciente é capaz de ser funcional e se autogerir também, mas pensando sempre em começar a pensar em adaptações no seu dia a dia para evitar muito gasto energético, principalmente pacientes 3 para 4, mas sempre tentando estimular ao máximo esse paciente. Nessa fase aqui já é presente talvez fenômenos como fadiga do paciente, então a gente tem que ter cuidado, porque tem pacientes que a gente dá muito estímulo, eles ficam 2, 3 dias muito cansados, então a gente tem que moderar a nossa fisioterapia também. E no Ronéa 4 a gente tem que tomar cuidado, 5, é um paciente já restrito à cadeira de rodas, ao leito, é um paciente que vai ficar muito propenso a ter, por exemplo, úlceras de pressão, feridas, contraturas. Então, os nossos objetivos já são mais para evitar esses comprometimentos maiores. Eu ia orientar muito o cuidador também no melhor manejo desse paciente. Nós temos uma avaliação que é a avaliação mais clássica da doença de Parkinson, que é o PDRS, e eu queria chamar a atenção só para o nosso tema, são alguns aspectos da seção 2, que são aspectos que o paciente relata como ele está para virar na cama, como é que está em relação a quedas, congelamento, marcha, tremor e outros sintomas sensitivos. E essa parte o paciente relata, ele tem um score que vai de 0 a 4. Depois a gente vê esse paciente levantando da cadeira, sua postura, como é que ele está na estabilidade postural, marcha, e se ele tem lentidão dos movimentos. E no final essa escala vai de 0 a 199,
quanto mais pontuação esse paciente tiver, maior a pontuação, mais acometido esse paciente está. Na fisioterapia é a nossa principal avaliação, a gente pauta todas as nossas intervenções baseado nessa avaliação. É muito interessante para ter uma sequência nas reavaliações desse paciente, para saber se esse paciente está evoluindo ou não, negativamente ou não. Existem testes fáceis para a gente fazer com o paciente, como sentar e levantar 5 vezes, que é um teste preditivo para risco de queda. Então, se o paciente demorar mais de 16 segundos para levantar e sentar, esse paciente tem um risco de queda importante. Então, é simples a gente fazer e tem como a gente, ao implementar uma terapêutica com esse paciente, ver se ele está respondendo bem ou não, e até pontuar para ele, de repente, para o uso de um dispositivo, uma muleta, uma bengala, às vezes andador. E isso é um parâmetro para a gente conseguir convencer o paciente também que ele tem ou não risco de queda e mostrar isso para o cuidador também. E testes mais específicos para marcha. A gente tem testes de 10 metros que a gente consegue ver a velocidade desse paciente percorrer ou 6 metros médios ou 10 metros. Então, se a gente pensar em teste de 10 metros específicos, o paciente começa aqui, ele tem 2 metros para acelerar. Nesses 6 metros do meio, esse paciente é aferido de fato a velocidade e o tempo que ele gasta para fazer esse percurso. E nesses 2 últimos metros, a gente conta a desaceleração desse paciente. Então, a gente vai contar de fato só os 6 metros do meio, mas esse corredor também pode ser um pouco maior, ele pode ter 14 metros e você fazer esse meiozinho aqui de 10 metros. Velocidade menor que 0,98 metros por segundo é um paciente com também comprometimento importante, risco de queda importante. O teste de caminhada de 6 minutos também é um teste importante para a gente, para ver a capacidade funcional desse indivíduo, onde nós temos que ter um corredor de 30 metros, esse paciente vai caminhar 6 minutos, vai no cone e volta 6 minutos, para a gente ver também o quanto esse paciente percorre em 6 minutos. E em relação a cansaço também, a gente tem a escala de Borg, que é importante para isso também. Queria chamar a atenção dessa parte, que é uma escala que a gente usa para o congelamento, e voltando à questão do congelamento. Então, o paciente que tem congelamento é aquele paciente que, ao levantar, ele quer começar a andar, ele trava. É como se ele não conseguisse dar o primeiro passo. Depois ele começa a andar, ele vai virar, ele trava de novo, ele pode travar. Ele vira, ele quer reiniciar, ele pode travar de novo. Em lugares estreitos também, em corredores estreitos, isso acontece muito do paciente congelar também. Então, essas são as fases possíveis do congelamento. O iniciar da marcha, fazer uma curvinha, o reiniciar da marcha e em corredores estreitos também, esse paciente pode ter esse comprometimento. Então, nós fisioterapeutas temos que estar atentos se o paciente tem esse comprometimento, isso vai alterar muito a nossa fisioterapia, até em relação ao risco desse paciente cair, e algumas orientações em casa também. Então, eu gosto de orientar muito, sempre que possível, ir na casa do paciente, ver como é que são esses corredores, quando possível tentar abrir esses corredores. Às vezes tem muitos móveis, você consegue tirar uma mesa de centro, por exemplo, você consegue tirar algumas sacolas que estão pelos cantos, isso já facilita muito o paciente. Esse é um teste que a gente também usa, que é o Mini Best Test, é um teste específico para equilíbrio, não vou me ater muito a ele, mas é um teste importante para a gente ver o risco também desse paciente tem inerente ao equilíbrio dele. Tem vários testes funcionais, como o Tug Test, que é um teste que o paciente levanta de uma cadeira e dá uma voltinha e depois tem que sentar de novo, é um corredor de 3 metros, também a gente consegue ver como é que esse paciente está. Para se levantar de uma cadeira, essa autonomia para levantar da cadeira, capacidade de virar e depois caminhar de novo, como é que está a estabilidade desse paciente e sentar. E aí chegando às estratégias para a marcha, como é que eu posso melhorar a marcha desse indivíduo com Parkinson? Então a gente usa muito pistas visuais. Então esse paciente aqui ele pode ser orientado. Ora, quando eu pedir, você vai no quadradinho roxo com a perna direita. Quando eu pedir, você vai no quadradinho laranja com a perna esquerda. Então o paciente, se ele quisesse fazer sem nenhum estímulo externo, talvez essas tarefas fossem mais difíceis para ele. Mas como ele tem uma meta a alcançar, fica mais fácil. Ele consegue, a gente usa estratégias para vencer toda a dificuldade que esse paciente tem. Ele consegue executar tarefas quando ele tem pistas externas. Depois eu vou mostrar um outro tipo de pista externa, mas a gente usa pistas visuais, a gente usa também pistas auditivas também. Esse aqui é outro tipo de caminhada que você pode colocar para fazer. Você põe o paciente na frente, você usa 2 bastões, e esse paciente pode estar um cuidador atrás, mas preferência um terapeuta atrás, um fisioterapeuta atrás,
e você vai ajudando esse paciente na questão da amplitude do movimento dos braços, que também está muito comprometido nesse paciente com Parkinson. Muitos pacientes perdem o balanço dos braços, e isso para o equilíbrio é muito ruim. Então a gente tem que sempre orientar para esses pacientes conseguirem mexer mais os seus braços. Quando tem comprometimento mais de um lado, é esse lado também que mexe menos. Então essa é uma boa estratégia para a gente tentar melhorar essa amplitude dos braços. E tem uma outra forma também que é pouco explorada, mas tem alguns centros que utilizam, que é a caminhada nórdica, que seria esse tipo de caminhada aqui, que é muito interessante para o paciente com Parkinson. São bastões como se fosse daqueles andarilhos, ou então que esquiadores usam. Tem alguns bastões já adaptados para isso, e os estudos mostram que ao você engajar os dois membros superiores na caminhada, é como se o paciente fizesse uma caminhada com 4 membros. E aí você consegue ativar outras regiões do corpo que não estão ativadas. Então é muito bacana para a questão do corpo como um todo, você restabelecer esse trabalho dos braços, e você está engajando o braço em atividades que seriam mais fáceis para os braços. Então é outro tipo de estratégia que a gente usa também. Mais um tipo de estratégia de pistas visuais, a gente pode colocar cones para esse paciente aumentar a amplitude do passo dele, elevar mais o membro inferior, que é difícil para o paciente com Parkinson. A gente pode trabalhar em diversas amplitudes, trabalhar de zigue-zague também, é interessante para esse paciente. Aqui tem mais um vídeo. Isso é um vídeo interessante da internet, da Lancet, mostrando o paciente na fase off da doença, que seria o momento em que, na verdade, a fase off da medicação, em que a medicação não está fazendo efeito. Então, os pacientes, quando tomam a medicação, mais ou menos de 4 em 4 horas, umas 2 vezes por dia, mas alguns relatam que, quando eles tomam a medicação, chegando próximo de tomar a próxima dose, parece que a medicação parou de fazer efeito. Então, seria esse momento off da medicação. Quando eles estão sob o efeito da medicação, eles estão muito bem, parece que a medicação começa a perder o seu efeito e eles entrariam numa fase off da medicação. Então aqui é um relato de um paciente com esse comprometimento importante da marcha, e na fase off ele tem muito comprometimento, e a gente vê isso muito no nosso ambulatório, os pacientes relatam muito. Tem pacientes que já sabem que estão entrando na fase off, tem pacientes que são tremor dominante, que tremem mais. Eles, quando entram na fase off, eles começam a tremer mais. Isso é muito importante a gente considerar também. Então, sempre a fisioterapia, ela entra sempre na fase on da medicação. E aí você consegue maximizar os objetivos da fisioterapia e o quanto esse paciente vai ser estimulado. Mais para frente, olha a dificuldade que esse paciente tem de se virar. Ele tem um risco de queda muito importante. E esse vídeo é interessante que ele vai lançar uma última estratégia para esse paciente ainda aqui na fase off. Então aqui, esse paciente está na fase off, ele tinha um comprometimento muito grande, mas você põe pistas externas. Olha como é que ele melhora a marcha. Só de você botar pistas no chão para ele caminhar. Então a gente consegue, agora são pistas auditórias, né? Auditivas. E a gente usa o metrônomo, depois eu vou dar 2 exemplos de metrônomo que você consegue botar esse barulhinho, toque, toque, toque. Você ensina o paciente que no toque ele tem que botar o pé no chão. Olha esse paciente na fase 1 como ele é. A gente usa muito esse estímulo auditivo também com esses pacientes. Então, 2 exemplos de aplicativos que a gente pode ter, e que eu uso muito esse aqui, são esses metrônomos. Em qualquer plataformazinha da Google ou do Mac, você consegue ter esses aplicativos e você consegue treinar a marcha com esses pacientes. Então você pode lançar mão de pistas visuais ou então do metrônomo, que são pistas auditivas para esse paciente. Isso funciona muito bem para esses pacientes. Treino de marcha também é bacana quando o paciente não tem um comprometimento muito grande, porque ele dá a cadência da caminhada do paciente. O paciente com Parkinson, ele perde a cadência, ele está hora está indo muito bem, daqui a pouco ele começa a diminuir, daqui a pouco ele aumenta de novo, e se ele tiver uma velocidade pré-setada ali, ele vai ter que manter aquela velocidade. Lógico que você não vai avançar demais do que esse paciente pode dar, mas ele vai ser obrigado a manter o ritmo, isso é muito importante. Então a esteira é bacana por essa questão do ritmo também. A realidade virtual, ela tem associada também para
usar uma tarefa mais lúdica para esse paciente, focando sempre e primariamente no equilíbrio desses pacientes. Lógico, quando o paciente tiver um comprometimento muito grande, sempre perto de um fisioterapeuta ou de algum cuidador, mas que a gente pode também usar estratégias mais interessantes. De repente pode fazer com o neto, pode fazer com o filho, já fica mais interessante, é uma estratégia que a gente pode usar também. A gente sempre orienta esses pacientes com dificuldades maiores, a gente adaptar a casa do paciente, como eu falei, então ver se esse banheiro é um banheiro acessível, se tem algum obstáculo para esse paciente, tentar retirar, tentar minimizar esses obstáculos. Isso é muito importante também, orientar sempre os familiares, falar que esse paciente não está andando mal porque ele quer, porque ele tem dificuldade. Alguns familiares acham que o paciente não quer andar. Enfim, importante em relação aos tapetes, também sempre oriento em relação aos tapetes. Tem casos que tem muitos tapetes, o paciente ele não tem uma amplitude muito boa em relação aos passos, então de preferência tirar todos os tapetes que estejam no caminho desse paciente, porque o risco de quedas é muito grande. E outra questão que poucas pessoas notam, mas os cachorrinhos também oferecem um risco de queda muito grande. Já tem um paciente meu que ele caiu porque ele estava tentando andar e o cachorrinho queria brincar, pulou em cima dele, ele caiu e se machucou. Então, assim, quem tiver cachorrinho, animal de estimação e tiver um familiar ou for uma pessoa que tem comprometimento muito grande, brinque com esse animal sentado, chama o cachorrinho quando você estiver sentado. Não tenta pegar ele em pé, porque de repente isso vai oferecer um risco para você muito grande. A gente sempre orienta com o paciente na parte dos exercícios, sempre vão orientar de acordo com a necessidade do paciente, mas esse paciente tem que fazer exercício sozinho também em casa. Lógico, se ele tem um risco muito grande, ele vai fazer um exercício sentado, por exemplo, mas ele tem que fazer um algo a mais do que a fisioterapia. Aqui é o nosso grupo de estudos da doença de Parkinson. Nós também somos um grupo que estuda só a doença de Parkinson aqui no Rio de Janeiro, liderado pelo professor Clinton Correia, nosso site. Nós temos alguns canais como o Twitter e o Instagram também. E é isso. Muito obrigado. Só queria copiar aqui no teu Tá. site. Então, Muito obrigada, Tiago. A gente já tem algumas perguntas que foram mandadas por WhatsApp. Tá. E a primeira pergunta, Tiago, é como uma pessoa que acabou de ser diagnosticada com doença de Parkinson pode fazer para prevenir desde o início os problemas na marcha? Os problemas da marcha é interessante que o paciente, se ele não faz uma atividade física regular, que ele comece a fazer uma atividade física regular. E se pensar especificamente na marcha, é interessante, por exemplo, uma caminhada. Às vezes, ele, no primeiro momento, se ele tiver com dificuldade em relação ao medo, ele pode caminhar com o seu cuidador, com o seu familiar. Se ele tem capacidade de se autogerir, ele pode entrar numa academia, ele pode fazer pilates. O interessante é sempre expor esse paciente a uma atividade que ele gosta de fazer também. Porque a gente pega muitos pacientes que foram sedentários a vida toda e aí eles têm o diagnóstico da doença e você quer botar uma terapêutica para ele ou fazer que ele entre numa atividade física. Então eu gosto sempre de começar a estimular esse paciente com algo que ele goste. Então se ele não gosta de caminhar, ele gosta de nadar, então vai nadar. Mas aí já começa a gostar da atividade física, começa a se inserir na atividade física e você começa a manejar esse paciente. Porque muitas vezes eles não adotam por não gostarem da atividade. Mas eu gosto muito do treino de caminhada e atividade física, musculação, pilates, no início devia ser interessante. Uma outra pergunta que chegou pelo nosso WhatsApp é se tem algum tipo de calçado mais indicado para as pessoas com doença de Parkinson. Olha, se o paciente ele é muito comprometido, calçados como chinelos e dedos não são muito legais, eu não gosto muito. Então sempre um calçado que ele seja bem compacto no seu pé, e aí não necessariamente um calçado específico, por exemplo, marcas específicas, mas sempre um calçado que seja confortável para o paciente, que em mulheres não tenha um salto muito grande, principalmente não tenha uma largura muito pequenininha. Então, se mulheres gostam de salto um pouquinho maior, mas que eles sejam mais estáveis, pelo menos, né? Que não tenham uma pontinha, por exemplo, única, mas que sejam em termos de plataforma, seria mais interessante para uma mulher. E para homens, sandálias que tem velcro já são interessantes, tênis mesmo, não tem muito problema. E agora, uma última pergunta, um amigo nosso da Rede Amparo comentou que ele tem muito congelamento na hora que faz sair do elevador. Ele mora no apartamento e toda vez que ele tem que sair do elevador, ele congela e ele fica muito constrangido.
acaba atrapalhando o funcionamento do elevador. Ele estava perguntando se tem alguma dica para sair do elevador, para quem tem frizz. Eu gosto sempre de estabelecer estratégias em relação a pistas visuais. Como é sempre sair do elevador, o elevador ele vai ter um limite dele ali. Então, só dele pensar, eu tenho que transpassar esse limite, eu tenho que chegar no próximo azulejo lá, isso já vai ajudar ele. Alguns terapeutas e fisioterapeutas gostam de falar primeiro, levante os joelhos, já consegue destravar esse paciente também. Mas eu gosto sempre de estratégias no chão mesmo. Então, se você tem o limite do elevador, então tenta passar esse limite da porta do elevador. E já consegue, talvez, sair desse momento de congelamento. E como que é a relação do frizz com a ansiedade? Isso é interessante. O paciente relata muito. Quando eu estou muito nervoso, eu congelo mais. Quando eu briguei com a minha esposa, com o meu marido, eu fico pior. Então, sempre quando o paciente está mais estressado, tem um paciente meu que nem dinheiro, ele fala, Thiago, quando eu estou numa reunião, a reunião não foi muito agradável, eu saio pior, eu congelo mais, eu fico mais bloqueado. Então, sempre também trabalhar essa parte emocional é interessante para o paciente, é muito bem apontado. Mesmo porque a gente sabe que quando a pessoa congela, imediatamente já começa a aumentar a ansiedade. Então, por exemplo, esse nosso amigo no elevador, né? Só de não conseguir controlar a ansiedade, já de saber que a porta do elevador vai abrir e que eu vou ficar mais suscetível ao frizz, só essa expectativa, só a ansiedade, o nervoso de ter que enfrentar essa situação acaba já agravando o frizz. Então, é também conseguir prever essas situações e começar também a desensibilizar. Porque senão começa a gerar, está dentro do elevador, só de pensar que a hora que a porta abrir vai correr o risco de ter um frizz e pronto. Isso já é suficiente para desencadear o frizz. Nós temos aqui mais uma pergunta, por favor. Por favor. Thiago, a minha doença começou, eu percebi o braço travado. Certo. Eu já melhorei 90% fazendo fisioterapia, além dos exercícios que eu faço. Se eu parar de fazer exercício, esse braço trava de novo, ou a fisioterapia melhorou ele, não tem mais Qual é o nome do senhor? Urias? Urias, é o seguinte, como o senhor já teve uma resposta muito boa ao exercício, o senhor, de repente, quais são as motivações para o senhor parar a fisioterapia? O primeiro ponto é que o senhor tem que pensar. Se for parte financeira, se for parte de logística, se for financeira, você tem que pedir para o seu fisioterapeuta, de repente, passar exercícios para o senhor fazer em casa. Nunca ficar sem exercício, nosso corpo foi feito para o movimento. Então, se o senhor conseguir adaptar tarefas, que de repente o senhor vê seu fisioterapeuta 3 vezes por semana, mas ele passou a atividade para o senhor fazer 5 vezes por semana e o senhor vai vê-lo só uma vez por semana, o senhor pode fazer um teste para ver se o senhor vai ficar bem. Vale a tentativa. Se de repente o senhor que não está muito feliz com a terapia, o senhor pode demandar dele que talvez ele altere alguma coisa para dar mais estímulo para o senhor. Às vezes a fisioterapia fica muito monótona também. E fica chato, né? Fazer aquela 1 hora, a mesma coisa, sempre. Então, variar as atividades também. Então, você pode dar um toque de, vamos mudar um pouquinho hoje. Estou meio chateado, quero fazer uma coisa mais legal. Então, dar um toque nele também pode funcionar. Mas, invariavelmente, se você parar tudo e não fizer mais nada, a chance de isso piorar é grande. Então, assim, eu não posso dizer o quanto, isso é muito específico de cada paciente. Mas é interessante que você tenha uma rotina de exercícios. Não necessariamente tem que ser o seu fisioterapeuta, mas ele é o profissional talvez mais capacitado para te auxiliar nesse processo. Mas talvez fazer esse acompanhamento, você vai segunda nele, você vai fazer terça, quarta, quinta e sexta, sendo responsável, talvez isso possa funcionar bem, já que o senhor está no quadro tranquilo da doença, ainda não muito grave. Eu vou só complementar aqui a fala do Thiago, porque a gente tem que lembrar que, infelizmente, a gente ainda não conhece nenhum tipo de tratamento possa impedir a evolução da doença. Então, todo o tratamento da doença de Parkinson é no sentido da gente minimizar os sintomas. Então, tanto o exercício, a fisioterapia, como as outras abordagens, elas funcionam como remédio. Quer dizer, o senhor toma o remédio ajuda. Agora, se o senhor ficar 1 semana sem tomar o remédio, os sintomas vão novamente se agravar. Porque, infelizmente, a gente ainda não conhece nem a cura, nem algum remédio que consiga reverter esse processo ou estabilizar esse processo, tá certo? Então, todos os tratamentos para a doença de Parkinson têm a mesma característica da medicação. O jeito de tomar a medicação é de uso contínuo para o resto da vida. O exercício para a voz,
os cuidados com a alimentação, tudo isso também serão cuidados para o resto da vida. É um pacote de cuidados que vão ajudar a controlar o sintoma por toda a vida. Ok? Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado para você que nos assistiu de casa. A gente teve vários problemas com a transmissão. A nossa rede aqui na universidade não está conseguindo sustentar, mas agora a gente vai tentar melhorar para a nossa próxima palestra. Então não saia daí, nos aguarde para que a gente possa ouvir então o Rezende falando das suas mágicas para ajudar o cotidiano das pessoas com Parkinson.